Fala galera, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Sem Fé Não Tem Graça. A gente vai ter um episódio explicando esse nome aí também. Estamos aqui com amigos, ou quase isso, né? Pra gente falar um pouquinho de diversos assuntos, sem muita base científica para a maior parte deles. Teremos assuntos exóticos, inclusive a história do coelho, pelo Wesley, que vai comentar um dia. E a gente quer que vocês participem com a gente. Compartilhem nosso canal, curtam aí, aquele negócio de blogueiro mesmo, curte e compartilha com todo mundo, que sempre quando a gente puder a gente vai se reunir, conversar sobre diversos temas. E meu nome é Júlio, eu não tenho muita história ainda de vida para comentar, mas a gente vai se conhecer ao decorrer dos episódios. E vocês? Pode falar? Pode falar. Eu posso falar? Então, meu nome é Rafael, e é isso, eu acho, né? Vou falar sobre o único que pode citar alguma coisa é o Wesley agora, que vai falar o quê? Que é pai de coelho. Meu nome é Wesley, a gente adquiriu um coelho, mas não é esse o assunto, né? Vai ser um Mas outro. a gente está aqui para conversar também. Se entrarem no assunto de coelho, eu posso contribuir com algumas informações. Com riqueza de informação, né? Exatamente. E a nossa ideia é conversar sobre diversos temas e a gente tentar sempre pegar um link do Evangelho, Bíblia, com vida na sua prática, no dia a dia mesmo, né? Sim. Tentar ver o quão relevante, e se é que isso é relevante ainda nos dias, né? E o primeiro tema que a gente já escolheu já é um tema tranquilo, tema que é de fácil compreensão, né? E foi baseado... Ou não, né? E foi baseado numa publicação do jornal Estado de Minas, que ainda não está nos patrocinando. Por enquanto não está patrocinando ainda, quem sabe. Até conversamos aqui. O Estado de Minas, se estiverem nos vendo, por favor, entre em contato para nos patrocinar. E uma publicação do dia 26/6, onde diz a seguinte manchete. Bolsonaro diz que foi obrigado a dar graça a Daniel Silveira. Não vamos entrar na questão política aqui, nem revelar votos, né? A gente quer falar, então, o que é essa graça aí que o Bolsonaro diz? O que efetivamente é este presente? O que é essa palavra? O que vocês entendem com essa graça aí que ele falou? Comece, Rafael, você está com vontade de falar. Não, pode falar? A graça é uma coisa que a gente não merece, né? Se a gente pegar a notícia ali... Uma condenação, né? Não vamos entrar no mérito da condenação. Não, também, exatamente. Não é esse o assunto, é só para a gente trazer o tema graça mesmo. Tendo uma condenação, justa ela ou não, isso não é discussão, mas a condenação teria que ser cumprida, não foi cumprida porque alguém foi lá, simplesmente com uma caneta ou com uma... Como é que é o nome? Tem um indulto, né? Um indulto. Basicamente, assim, vamos dizer que faz de conta que é. Vamos chamar de indulto. O termo técnico é indulto, né? Vamos chamar de indulto e fingir que está certo. Mas a reportagem chamou a atenção justamente porque o presidente usou a palavra graça, né? O termo graça, que geralmente é um termo que é usado mais no meio religioso e tal, né? Que é um termo bíblico, enfim. Mas o fato de ele ter usado esse termo graça causou, assim... essa repercussão, né, sobre esse assunto, assim. Então, o Wesley ia completar, ele pode falar. Você completou. Foi bem treinado antes, né? E para vocês, assim, o que é a graça? Tendo em vista que, basicamente, todos nós vivemos num contexto religioso por muito tempo e tal, e o que vocês entendem hoje como a graça? E sempre foi isso? A graça que vocês entendem como sendo graça hoje é o que vocês entenderam a vida inteira ou mudou a concepção disso? Uma boa pergunta essa. Então... Cara, assim, ó, eu acho que conforme a gente vai... Lógico, talvez quem tá ouvindo seja religioso, talvez quem tá ouvindo não seja, ou tenha interesse no assunto, enfim. A gente, conforme vai passando... todos nós três aqui somos religiosos, crescemos em nenhuma denominação, e a gente vai... crescendo ali porque vai vendo o outro crescendo também, mais como se fosse uma imitação, vamos dizer assim, né? Chulamente falando, vamos dizer assim. Mas conforme a gente vai amadurecendo nisso e a gente vai entendendo os porquês, vai vivendo algumas coisas na vida, a gente começa a entender que a gente tem que ter uma base nossa de religiosidade, de cristianismo. E aí, se a gente não entender graça, se a gente não entender evangelho, porque aqui a gente está falando... da base de tudo. A gente não está falando de um detalhe ou de uma consequência da vida cristã. Sim. A gente está falando da razão da vida cristã.
Então, se a gente não entender isso e a gente começar a achar que religiosidade é comportamento, é fazer, deixar de fazer, ir, deixar de ir, a gente está numa maneira errada. E esse amadurecimento, seja ele religioso ou seja ele da vida, ele nos faz pensar um pouquinho. Tá, tu está numa igreja. Por que tu está numa igreja? Tá, não, eu estou por causa desse motivo. Por que tu faz ou deixa de fazer o que essa religião prega? Né? Então a graça ela é a base de tudo para que a gente tenha um comportamento, uma atitude, uma maneira de viver, princípios, por que não, derivados daquilo. Então se a gente não entender a graça e não entender o que ela é, a gente pode chamar de outro nome também, a graça a gente, né, tem esse, igual você comentou, assim, a religiosidade que o termo traz. Mas se a gente não entender o que está por trás do que a gente faz, a gente nunca vai entender o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, né? Então esse eu acho que é o que está por trás de tudo. E se a gente não entender isso, uma hora ou outra a gente vai desistir. Porque eu acho que o mais complexo de entender graça é porque a gente está acostumado a não receber nada de graça. E a vida é isso, basicamente. A gente fica até constrangido quando chega alguém nos dá um presente do nada, assim. Não é aniversário, não é nada. E aí alguém te entrega... Não, mas por que é isso? Ah, não, resolvi te dar isso aqui. Você fica o sentimento é de constrangimento e intuitivamente a gente se sente meio que numa obrigação de retribuir o presente. É por isso que eu não dou presentes. O ideal é não dar. E é por isso que eu não gosto que me convidem para aniversários, porque eu tenho que dar presente e de repente eu nem acho que a pessoa mereça. E aí você não lembra de dar depois, porque você fica em dívida com aquela pessoa. Mas é isso. Mas é isso. Etimologicamente, até o termo obrigado, por exemplo, é isso. Alguém agradecia, entregava alguma coisa, outro dizia, eu me sinto obrigado a te retribuir. Fica essa troca de favores. Nada é de graça. E por isso que acho que é tão difícil entender a graça de Deus. Até as coisas simples assim. Se a gente faz um amigo secreto de final de ano, você tem que colocar o valor do presente para não ficar chato, porque senão um dá uma coisa muito E sempre boa, fica, porque você sempre vai receber a Havaiana. A Havaiana hoje é chique, né? É Ipanema. Que as pessoas sem noção, elas sempre vão existir, né? Então... sempre elas participam de amigo secreto. Elas organizam os amigos secretos. Tem como comprar uma coisa ruim, mesmo sendo estipulado o mesmo valor. As pessoas conseguem isso, é impressionante, né? Conseguem, até porque elas nunca chegam no valor, né? Elas sempre vão na parcela. O ambiente religioso que a gente vive também, pelo menos o que a gente viveu, né? Existem muitos contextos religiosos diferentes no Brasil, né? Que a gente vive no mundo inteiro. Mas, geralmente, o contexto religioso que a gente vive assim no Brasil, ele é um contexto que ele é um pouco influenciado pela Igreja Católica também. Então, a nossa religião cristã ela é influenciada um pouco por isso, né? O nosso país ele é um país católico e tal, tem essa coisa dos evangélicos e tal, então tem esse entendimento também dessa coisa de você sempre barganhar com Deus, né? Então, para nós é estranho às vezes essa coisa da graça, realmente assim, porque a gente sempre acha que, mas como assim? Eu não preciso fazer nada. Como eu não preciso fazer nada? A gente sempre acha que a gente tem que fazer alguma coisa, ou que se tem que... a gente acha que tem que merecer. Esse é o ponto, entendeu? Merecer aquilo, né? Então a gente fala de céu, fala de paraíso, de um dia estar no céu com Jesus e receber o paraíso, aquela coisa. Mas a gente acha que a gente tem que fazer por merecer aquilo ali. Eu tenho que, mas como não preciso fazer, não tem que fazer nada? Então a gente vive esse conflito, né? De a gente achar que deve fazer alguma coisa e sempre essa questão do mérito, né? Meritocracia. Da meritocracia, do merecimento, está sempre envolvido nisso. Isso a gente acha que é um assunto atual, mas não é atual. Não. É que a gente vê essa discussão, as redes sociais trouxeram isso, né? Parece que a gente tem uma discussão polarizada, né? Não, você tem que ter um conjunto de regras, você não precisa... Acho que não, talvez a gente entre nesse assunto, mas não é agora. Mas assim, isso não é de agora. As indulgências surgiram por isso. Exatamente. Não foi uma coisa assim, foi criado lá, foi instituído, mas as pessoas se sentiam atraídas por isso também. Exatamente. Porque elas falam, não, eu preciso fazer alguma coisa, não, eu preciso pagar alguma coisa. E elas se sentiam melhores quando faziam, Sim, né? E hoje o que a gente tem? Olha, não é isso, assim, por favor, não me entendam mal, mas tem pessoas assim, poxa, eu recebi uma bênção
Eu vou, e na sinceridade delas, elas, não, eu preciso pagar a minha promessa. Pagar eu vou a promessa, atravessar de joelho, eu promessa. vou de bicicleta, eu vou a pé até tal lugar. E tem pessoas muito honestas e sinceras que creem nisso e fazem isso como uma maneira de demonstrar assim, não, eu tô fazendo, tudo bem, pode ser uma gratidão, mas assim, a gente tem na nossa mente essa ideia. A discussão é essa ideia, né? Não tô entrando no mérito do porquê fazer. Mas a gente tem essa ideia de que para receber algo nunca é de graça. É suado, a gente precisa ir atrás, nós precisamos nos esforçar, fazer, abrir mão de muita coisa. Então, assim, esse assunto amplo, ele foi entrando num grau tão grande que no meio religioso a gente foi colocando um estereótipo de comportamento como sendo o ponto de salvação. E eu acho que o que muda é porque a gente vai crescendo e a gente vai criando, às vezes, complexidade que antes a gente não entendia quando era criança. Nunca existiu, mas a gente vai criando complexidade porque a gente não aceita as coisas fáceis que a gente recebe. Porque, por exemplo, nenhum de nós questionou por que os nossos pais nos alimentavam quando a gente era pequeno. A gente fazia por merecer, a gente pagava para ter comida dentro de casa? Não. Mas a gente recebia aquela coisa que era imerecida na questão de eu não fiz nada para estar isso aqui, e sempre recebeu. Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, não, peraí, para eu ter alguma coisa eu tenho que fazer. E aí vai ficando. Então, para eu ser aceito por Deus, eu tenho que seguir uma cartilha de regras aqui, porque senão eu não vou ter essa graça dele, eu não vou ter a bênção dele. E aí você começa a ficar engessado nisso. E aí que eu acho que é um risco que a gente incorre, porque a gente vai por um caminho bem perigoso, onde eu tenho que basicamente fazer algo para merecer o amor de Deus. Quando a Bíblia toda, ela sempre, com todos os flashes e as coisas diretas, ela sempre deixa muito claro que não, o amor dele é incondicional e a graça dele é incondicional. Sim. E assim, quem não compartilha muito dessa ideia, às vezes tem uma justificativa que até a gente tem que pensar e entender um pouquinho. Porque muita gente pega esse conceito, é algo simples, e banaliza um pouco esse conceito. Esse é um outro ponto. Então, muito extremo, cuidado. Né? A gente não está também dizendo assim, não, é algo ali que a hora que tu quiser tu bate palma que vai vir. Não, mas é algo que não é mérito nosso. Muito cuidado ao banalizar isso, por achar que nós não tivemos que fazer nenhum esforço para tê-lo. Mas alguém teve que fazer esse esforço passou por alguém. Teve um preço. Teve um preço. Essa graça não é barata, ela é bem cara. Exatamente. A frasezinha de clichê, a graça a frase de caminhão, né? Não, a graça onde abundou o pecado, superabundou a graça, porque essa é famosa também. Vai aparecer a graça aqui na tela. É de graça, mas não é barata, né? Essa eu não conhecia, confesso. Não é uma frase então, de repente vamos mas é bem por aí, porque a gente acaba não discutindo esse assunto no meio religioso, porque ele é um assunto que parece que tem dois lados, né? Ou tu banaliza, ou tu aceita, sabe? Então ele vai meio que um lado não tem, exato. Isso ou é aquilo. Dificilmente você vê esse assunto discutido com equilíbrio. Lógico, não é uma das nossas pretensões, vamos dizer assim também, porque a gente está em constante crescimento e aprendizado, claro. Por que não? E coitado daquele que acha que não. Mas assim, a gente tem que discutir isso como assuntos que caminham junto com o cristianismo e com a igreja, denominação. Porque a gente não pode jamais separar uma igreja, suas crenças, as suas doutrinas da graça. Pelo contrário, não tem nem como, não é nem separar a palavra, não tem como nem existir uma base de regras ou uma conduta de comportamento que a gente está tão buscando hoje em dia, né? Ou às vezes trocando de igreja, não, porque essa aqui se adapta melhor ao que eu gosto, ao que eu quero, sem entender que por trás daquilo tem que existir Cristo, tem que existir graça, e é a partir dali que a gente vai viver, né? Então, muito cuidado com a banalização, mas assim, cara, a gente tem que discutir isso, a gente tem que entender isso, porque quem sabe a gente está com a nossa geração, a geração passada, a geração que está vindo, a gente está perdendo um tempo precioso, assim, de quem sabe, entre aspas, assim, facilitar o entendimento do que é o cristianismo. Porque eu acho que assim, não entender a graça, e eu já passei por muitos momentos assim, ela me faz me encher de culpa. Porque eu não consigo pagar essa graça, eu não consigo pagar isso, eu não tenho de onde tirar meios para eu ter algum mérito na graça. E aí, como eu não consigo chegar ao valor disso, eu fico com culpa. Porque daí eu não aceito a graça, porque eu não quero, eu não consigo pagar. E aí é perigoso. Porque a graça é a base, realmente, ela está desde da criação e até a eternidade, é a base de tudo. Então, se a gente não entender isso, é complicado. E tem um ponto importante aí, porque a gente acha que a gente começa tem um veneninho aí no meio, né? A gente começa a achar que com o nosso comportamento, as coisas que eu posso fazer, eu posso
ter, né? Ou merecer esse favor de Deus aí. E aí eu banalizo daí a questão do pecado, né? Porque eu limito essa coisa do pecado como se fosse um comportamento meu. Então assim, é só eu não adulterar, é só eu não roubar, é só eu não fazer isso ou fazer eu denomino alguns pecados que são, algumas coisas. Né? Então assim, se eu seguir essa cartilha, então eu tô legal e consigo daí uma nota 10 no boletim celestial. E é interessante que esses pecados são aqueles sempre os mais visíveis e mais visados, né? Dificilmente fala sobre fofoca, inveja, são os pecados mais aparentes, normalmente. Não, mas mesmo que tu coloque todos eles, é muito perigoso quando eu coloco diante de mim assim a lista dos pecados, mesmo que sejam todos eles, e dizer assim, ó, quando eu deixar de fazê-los, todos eles, então eu consegui, eu tô apto. Porque o pecado ele não é isso. Então essa é a questão. O pecado ele tem a ver com condição, não tem a ver com comportamento. Essa é uma frase pronta. Olha, eu travei aqui, vou refletir essa noite sobre isso. Porque se eu por exemplo, se eu adultero, se eu roubo, vamos tentar não usar o termo adultério, que é muito cristão, né? Coloca outro termo. O termo adultério Jesus desmistificou o adultério quando ele falou que só olhar com intenção já foi, né? Então. Não é bem tratado assim. Não, assim, eu faço alguma coisa errada diante de Deus aí. Somos casados, vamos evitar esse tema. Exatamente. Eu faço alguma coisa errada. Claro, eu tenho que também procurar não fazer coisas erradas mudar no dia a dia, mudar o comportamento, Uhum. enfim. Só que o principal é eu entender que a minha condição é essa de pecado. Uhum. Mesmo que eu faça... daqui para frente, eu tenho 40 anos, eu vou viver até os 80 anos sem cometer nenhum pecado, mesmo que isso fosse possível. Uhum. Sem roubar, sem matar, sem fazer nada, sem xingar o meu vizinho, sem irritar com alguém, sem invejar. Mesmo que eu passe um ermitão, basicamente, a minha vida inteira daqui para frente fazendo isso e leve uma vida assim excelente. Ainda assim isso não vai ter me servido de nada, porque a questão da graça e do evangelho, ela tem a ver com a minha condição, não é com as coisas que eu faço. Então esse é o ponto, assim. Então a graça... eu acho que aonde tu quer chegar é que tem algumas condições que, ao nós nascermos, elas já estão estabelecidas. Exatamente. Então não tem como fugir delas. Não. Então tu nasceu, igual falou, 80 anos com muita bênção se acontecer. Sim. Não, acho que não chega. Tu vai antes, dependendo do... É bem provável. Do estilo de vida. E isso também não é garantia. Bem provável. Isso também não é garantia de nada, né? Inclusive tem uma foto aí que mas depois a gente pode falar sobre maratonas. Exatamente. Então assim, isso não é garantia de nada, mas essas condições já estão ali. Não adianta tu ficar batendo em pedra. Tu nasceu num mundo que é assim... Tu vai viver alguns anos aqui, tu vai correr atrás dos teus objetivos, mas ele é um mundo onde já existe pecado, ele não é um mundo perfeito, onde tu vai tentar, sei lá, vou viver por princípios ali, mas a tua natureza, a tua vida, ela já tem uns fatores determinados. É triste pensar assim, mas que estão ali. É óbvio, as oportunidades elas vão aparecer, tu vai ter chance de mudar algumas realidades ali, mas as realidades maiores, que você nascer... Pô, não nasci legal, tendo saúde e tudo mais. Você vai viver e, infelizmente, você vai morrer. É isso, né? Então, assim, não adianta a gente achar, não, eu vou ser o perfeitão aqui da história. Talvez a gente se decepcione um pouco nessa caminhada, né? E aí entra a esperança que a gente tem e a graça que a gente tem. Pô, caí, mas eu sei que existe graça também para quem cai. A graça tá ali para quem cai, para quem sabe que cai, principalmente, né? E muito cuidado com essas decepções. Isso é coisa do mal mesmo. Pô, porque esse pensamento culpa, da perfeição, ele às vezes nos leva a uma culpa assim que tem muita gente boa abandonando a vida praticamente por essa culpa. Porque eu acho que entende essa questão como uma escada para eu alcançar a graça lá em cima. Aí eu vou subindo, tô indo bem, tô me comportando direitinho dentro da cartilha. E quando eu tenho uma queda dessa, não é que eu caio um degrau, digamos assim. Eu caio lá embaixo. No último lá, no inicial, digamos. E aí parece que agora eu vou ter que voltar e subir degrau. Aí desiste, aí entra com culpa. Eu não vou conseguir, porque eu já tentei, cheguei até lá e não consegui, agora eu não vou conseguir mais. Sim, mas é exatamente porque o foco está nas atitudes e não na essência da coisa. A gente estava falando sobre o George Knight, né, o teólogo lá. Então ele exemplifica bem isso bem. Quando ele fala de pecado, por exemplo, ele fala de pecado com P maiúsculo
Ah, é verdade. E pecado com P minúsculo. Então, o pecado com P minúsculo são os pecadinhos assim que a gente comete todos os dias, as coisas erradas que a gente sempre faz. A gente tem que vencê-los, tem que procurar ser cada dia melhor, né? Ser cada dia melhor, enfim, claro. Só que o nosso problema é o pecado com P maiúsculo. É desse que a gente precisa se livrar. Só que desse nós não temos como nos livrar. Aí é que é a questão. Então, por quê? Porque é uma coisa que faz parte da minha essência. Eu sou assim. Eu nasci desse jeito. Né? A Escritura tem um texto lá, né, de Davi, lá no Salmos, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Né? Então, quando eu nasci, bebezinho ali, eu já sou pecador, então, porque é uma questão de condição. Não é uma questão de coisas erradas que eu vou fazer e vou me tornar pecador. Não, é a condição, ela já é... Eu não preciso cometer um pecado para eu ser pecador. Já sou um pecador. O fato de depois eu cometer pecado e levar uma vida pecaminosa, eu faço isso já por causa da minha condição, que é terrível, já é sem esperança. Então, na largada, desculpa a expressão, né? Mas na largada eu já estou ferrado. Podia ser pior essa palavra. Eu achei que vinha outra expressão. Mas obrigado aí, por respeito às famílias. Exatamente. Né? Pessoal, não ia falar aquela palavra aqui, né? Mas assim, na largada o negócio já está... Então, assim, é importante a gente falar isso porque quando a gente fala de graça e quando a gente cita o texto lá, né, famoso, né, de Efésios 2:8, pela graça sois salvos, né? E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Então, ela não fala que isso não vem de vós, é do teu comportamento, exatamente. É das tuas boas ações. Não, pelo contrário, ele fala Deus. Depois, né? É dom de Deus e isso não vem de obras para que ninguém se glorie disso, né? Se vanglorie. E aí tá uma das características da graça, que é o que a gente vai falar e tá falando aqui. Ela é a régua. Que não tem, ninguém é melhor que ninguém. A gente tá nivelado. Exatamente. Então tu pode... Jesus falou sobre isso, né? Cara que viveu a vida toda lá, é óbvio, ele teve o prazer de ter princípios e com certeza livrou ele de muitos problemas, ele ter vivido por aqueles princípios. Sim. Lá, guerreiro, mas para ele, de repente, a gente tem a ideia, não, foi um fardo essa vida que eu tive, o cara lá velhinho, vivia a vida inteira... com princípios e tudo mais. Aí chega um cara que nunca ligou pra nada. O ladrão? Foi o pior. A Bíblia é cheia desses exemplos. Um deles. Chega lá no leito de morte, né, do ladrão, vamos dizer assim. Qual foi a recompensa dos dois? Foi igual. E talvez o cara que viveu a vida inteira corre o risco de no final não ter entendido direito e perder ainda. Esse vai é o problema. Muito do porquê que ele viveu aquilo lá, né? Exatamente. Então, assim, não é uma questão de jornada, como foi a sua jornada. É uma questão de entendimento e a partir do momento que você entendeu, aí entra o outro porém. Viver aquilo. Não, sim. Não vamos também ser os isentões aqui, né? Não, vamos viver, não. né? A gente, a partir do momento que você entendeu, cara, é assim, isso tem que fazer alguma coisa na nossa vida. Agora, como vai fazer? Muito cuidado, que aí entra a questão que eu te interrompi até da régua, que aí a gente nivela os outros, porque a gente acha, eu tô melhor que ele, quem é ele para apontar o dedo. E normalmente a gente pega que, assim, essa régua baseada na nossa vida, né, para medir os outros. É que a gente não pode confundir dois momentos diferentes da vida cristã, já que a gente está falando sobre isso, né? O que nós estamos falando aqui é exatamente sobre a questão da salvação. Porque graça é salvação. A gente não está falando sobre caminhada. A gente não está falando sobre a caminhada, porque a caminhada é uma coisa que vai vir depois. Né? Sim. Então, usando o termo, né, bem e a gente acha ali, que a caminhada vem antes. Esse é o problema. A gente confunde essas coisas, esses dois momentos, eles se confundem. E às vezes a gente confunde um com o outro. Então a gente não pode confundir. O momento da salvação é um momento, é aquele momento mesmo ali. É graça, é infusão de graça, tu recebeu aquilo mesmo e é aquilo. Não precisei merecer nada, não fiz nada. E é isso mesmo. Claro, aí depois eu gosto de uma frase do Keller, do Timothy Keller, aquele pastor. Você está aqui para citar frases, tá? Você está aqui para vai jogando frases. E elas vão ser colocadas no rodapé. Ninguém vai questionar, mas depois dá uma pesquisada. Para ver se é realmente essa pessoa. Às vezes, quando não souber. Albert Einstein, quando não souber, joga. É um antigo provérbio chinês e tal, porque daí ninguém questiona. O Timothy Keller é um grande pastor. Ele é pastor. Ele é pastor de uma igreja evangélica em Nova York, uma das maiores igrejas que tem lá. Tá bom. Legal. Botem no Google aí, pessoal. Timothy Keller.
Ele é um Quer pastor. soletrar Timothy Keller Não também? precisa. Ele é conhecido como Tim Keller. Tá bom, já conhecemos. Não, mas ele fala muito sobre isso. E tem um livro dele que é o Natal Escondido, que ele fala sobre a questão do Natal e essa coisa da graça e o Jesus ter vindo, e Natal e graça, essas coisas. Só que tem uma frase dele que é legal, uma frase simples, não tem nada demais, mas é isso. É sobre isso, né? Tem o pessoal falando isso. É sobre isso e tá tudo bem. É a frase mais odiada. Tá tudo bem. Não, mas assim, ele fala assim, ó, o evangelho ele vai depois mudar e ele vai interferir drasticamente, né, na maneira como você vive a sua vida. Então a gente não pode confundir isso que o Wesley está falando. A gente não pode confundir essas coisas. Eu agora não fiz nada para merecer, recebi a salvação em Cristo Jesus, tô salvo. Que a graça é transformadora, né? E agora dane-se, é bandalheira e... Não é isso. Não é essa a proposta do Evangelho. É muito contrário. Você não fez nada para merecer, tá tudo certo. Cristo te salva, você aceita pela fé e pronto. Só que depois... Essa graça te transforma. Né? Esse evangelho, essa graça, ela vai mexer contigo. E automaticamente você não tem como viver uma vida do mesmo jeito. Tudo errado e isso pode ser que assim. Isso também não é assim. Eu me converti hoje na quarta-feira, recebi essa informação, aceito isso. Conheci a Cristo, daqui a 3 dias eu estou vivendo uma vida nova. Não é assim também. São passos, São passos de mudança. Quando a gente fala daí desse segundo passo, que é a santificação, isso é uma coisa que vai se levar, quem sabe, a tua vida inteira. Tu vai viver e tu vai ser transformado por essa graça, né? Mas só que esse momento que tu entende isso, né? Que tu recebe realmente essa infusão de graça, que tu entende aquilo que Cristo fez e o Evangelho e aquilo, isso vai mudar drasticamente a maneira como tu vai enxergar a tua vida daqui para frente. Se tu era de um jeito, né, pecador, daqui para frente tu vai ser diferente. E é isso, assim. Então essa é a proposta, né? Que essa graça é realmente assim. Ao momento que você entra em contato com ela, não tem como você sair igual você estava, a tua vida vai ter uma transformação. Não é simplesmente também uma coisa mágica que você entrou assim, agora você é um ser completamente diferente, iluminado, um ser celestial, não. Mas ela te transforma e ela te move a você também estender graça ao outro. E é uma das coisas que eu queria entrar agora, assim, de a gente começar também a falar sobre isso, de... O que essa graça faz em mim e que me faz quando eu tô próximo com o meu próximo, com o outro? Porque uma das coisas que o Wesley falou ali é referente convivendo com os semelhantes. Né? Com semelhantes com aqueles insuportáveis. Exatamente. Que a vida é isso. A vida não é gente todo mundo do meu grupinho. Eu convivo com muita gente chata, né? Não vou citar nomes aqui, né? Mas em todos os meios que a gente convive sempre tem gente que a gente não se dá e tal. E assim, quando essa graça ela me encontra... ela tem que ser dividida com o meu próximo, porque a gente foi chamado a sermos representantes de Cristo. Aí você entende isso, aí você começa, beleza. O Wesley tocou num ponto que é a régua. Aí quando essa graça me alcança, esquece a minha régua. A régua que tem que ser agora é de Cristo. E aí quando é a régua de Cristo, aí você vê o quanto pecador você é. E quando você entende como pecador você olha pro teu irmão com empatia. Olha pro cara que você não gosta e fala, cara, ele é igual a mim. E eu acho que isso que às vezes incomoda tanto a gente, eu incomodo principalmente o meio religioso, assim, não querer aceitar que aquela pessoa diferente é um igual. Olha o contraste disso, né? O diferente, aquele que peca diferente, que tem um pecado diferente do meu, aquele que anda e se veste diferente de mim, aquele que se comporta completamente diferente de mim. Ele é um igual diante da graça. Até eu não sou muito fã de quarteto e tal, mas eu conheço alguma coisinha de música. Sim. E o Arautos tem aquela música que diz que a graça é um ponto de encontro, né? Sim. Muitas vezes eu iria, mas eu tô um pouco rouco hoje, eu vou deixar um próximo. O dia que entrevistar um quarteto. Né? Então, assim, a graça é isso, é um ponto de encontro. E não diz que é um ponto de encontro de gente assim, ou que gente que se comporta assim, não. Ponto de encontro. É para todos estarem ali diante da graça. A graça é para todo mundo. E assim, esse entendimento
faz a caminhada ficar muito mais leve. Já que a gente está falando de Tira depois, um fardo, né? Tira um exatamente. Fardo, né? Porque assim, é muito triste, é muito duro assim a gente ver pessoas cristãs, pessoas, olha, que tem uma conduta assim irretocável, irreparável, mas você vê que a pessoa faz aquilo sofrendo. Sabe? Não digo ver, porque é complicado a gente julgar alguém que também. As intenções mas a gente conhece, né? A gente sabe assim, poxa, sabe aquela vida ser um fardo? É tão mais legal quando a gente vê que aquilo está fluindo naturalmente, que aquilo está indo. E quanto mais entendimento a gente tem disso, mais leve e mais fácil, mais gostoso, mais tranquilo é da gente caminhar. Então, assim, um dos grandes benefícios desse entendimento, e esse entendimento ele dura uma vida às vezes, né? Ele é complicado, ele não é tão simples assim, né? Porque vai contra, né? Tudo aquilo que a gente... Não é um ponto de chegada, vive, é uma caminhada, né? tudo aquilo que a gente vive na nossa vida fora aí. Então, assim, é muito mais gostoso e faz muito mais sentido você ir à igreja, você ajudar o que precisa ser ajudado, você abrir mão um pouquinho de você para que outros tenham um pouquinho de prazer, de benefício, de conhecimento da graça também. Então, assim, isso é ser transformado pela graça também. Por que não? Por que não? Porque isso, como disse Timothy Keller, não sei quem falou isso, muita gente falou isso, mas assim, a grande luta do cristão sempre vai ser contra ele mesmo. Claro. O cristianismo tira o teu eu e coloca Cristo para viver em ti. Então, assim, é muito mais fácil quando a gente entende isso, porque a gente vai tentando e vai conseguindo também, pela graça, por que não, abrir mão disso, né? E aí o eu, o ego vão ficando um pouquinho de lado. E em relação à graça, às vezes a gente mede, de novo voltando ao assunto da régua, a gente olha o meio religioso, vamos entrar na igreja mesmo, denominação, não nenhuma específica, mas a gente sempre entra ali e tal. Tem aquelas pessoas que participam, que, que legal aquele fulano ali, aí a gente às vezes fica olhando a vida daquela pessoa, não, faz isso, deixa de fazer aquilo. E às vezes a gente se sente até um pouquinho, por que não frustrados, né? Porque a gente pensa assim, não, a igreja é aquele lá, a igreja é aquele... Os padrões, de excelência, de repente? Eu não estou falando nem de padrões, eu estou falando de quantidade de pessoas mesmo. Sim. Quantas pessoas entram numa igreja hoje? Vamos supor uma igreja de 300 pessoas. Quantas estão participando? Sei lá, 30, 20? 270 estão ali assistindo. Quem é mais importante? E às vezes a gente se sente mal porque a gente, não participa, eu queria ter, que vida que aquela pessoa tem. De novo, a graça nos iguala nisso aí. Exatamente. Nos iguala. O evangelho, e a gente vive disponível para aquele e para o outro. E a gente vive uma época, graças a Deus, que a gente está se libertando um pouquinho disso. Não estou falando também, cara, se você tem um dom, se você vai lá, participa, faça a tua parte, porque também é parte da experiência. De graça. Parte da experiência, né? Mas o meu ponto é, não se sinta mal porque você está junto com a grande maioria dos filhos de Deus. Você está ali também. Com a comunidade, né? Exato. Que isso é a comunidade. E aí entra o teu... Eu dei essa volta toda para chegar onde você falou aí da questão do próximo. Às vezes a gente acha que ajudar o próximo, é fazer o sopão lá no sábado à noite. Cara, tu vai ver aquela pessoa uma vez, talvez nunca mais tu veja ela, não sabe nem o que aconteceu. A gente comentou sobre isso. Daí aquela vez da pizza, né, que passou, o cara passou salgado, não, já tô nas doces, querido. Então, assim, depois eu conto a piada. Então, assim, então muitas vezes a gente acha que esse próximo, que esse evangelho, que ele deve, de novo, não me entenda mal, ele deve ser vivido na igreja também. Mas, cara, muito mais importante é com a galera ali. Claro. A gente passa na igreja 2, 3, 4 horas, sei lá, por semana, os mais santos aí, um pouco mais. Às vezes a gente sai um pouco antes, né? A gente sai antes. Mas, enfim, cara, e as outras? É aí que faz a diferença. É aí que entra, quem eu tô sendo, o que eu tô sendo. Então, muito cuidado com essas frustrações que a gente tem do evangelho, assim, tradicional, vamos dizer. Cara, a graça, ela nos nivelou e ela tá aí para todo mundo. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Quem nós vamos impactar? Uma vida ou outra que nós vamos mudar vai ser a rotina, vai ser o nosso dia a dia. Então, essa parte da religiosidade, ela às vezes nos trava um pouquinho até esse entendimento de graça. Porque a gente acha que para chegar lá a gente tem que estar se eu não tiver com o microfone na mão... Cara, os maiores milagres foram feitos sem microfone. Sim. Então, muito cuidado, às vezes, nos menosprezar e às vezes a gente está se achatando ou se enterrando ali, sendo que a gente podia estar fazendo muito mais diferença com o que a gente sabe, com o que a gente recebeu
e principalmente com o que a gente podia estar ajudando. A vida de quem está dia a dia com a gente. E isso é uma coisa muito ruim, porque a gente está se achatando e a gente está se limitando, porque a gente está vivendo de um jeito e porque as coisas foram colocadas para nós de um jeito que nem é esse o jeito que era para ser. Tu entende como que é? Vamos trazer aqui o exemplo do... Não entendi nada, se tu puder explicar. Vamos trazer o exemplo da igreja aqui. O Wesley estava falando... Tem 10 minutos. 10 minutos. Réplica. O Wesley estava falando da igreja ali. Por que quiser mudar de assunto. Não, então, Wesley. E o coelho? Não, assim, falando do negócio da igreja, por exemplo. Essas pessoas estavam se limitando daquele jeito porque as pessoas estão indo num lugar que foi dito para aquelas pessoas que a coisa é feita daquele jeito, que a igreja é um templo, aquele templo lá são 300, 400 pessoas, e daí ele está indo lá naquele lugar e ele acha que a coisa é feita daquele jeito. Mas só que a igreja... Esse é o formato, né? O problema é o formato. E ela acha que o formato é aquele, foi passado para as pessoas desse jeito, e a pessoa ela não consegue se encontrar lá e ela acha que o erro está com ela porque ela não se adequou ao formato que foi predeterminado. E então, aí entra a frustração. Entra a frustração. Então, assim, mas desde quando que igreja, na Bíblia, é isso? É esse lugar ali, com 400 pessoas, 500 pessoas. Hoje em dia nós temos igreja aí com 3, 4, 5 mil pessoas. E quanto maior a igreja... E quanto maior o número de membros, pior vai ficando. Porque como é que eu consigo ter esse relacionamento de comunidade que eu preciso ter se eu chego numa igreja, por exemplo, que tem 3.500 pessoas? E o evangelho de Jesus é relacional. Aí eu entro naquela igreja, eu conheço ali alguns e tal. Então, assim, quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia fala de pessoas, de contato. A igreja não é um templo. A igreja não é o local, as paredes. A igreja são pessoas se relacionando. Entendeu? Então essa é a questão. Seria muito melhor se, digamos assim, né, as igrejas elas não existissem nesse formato como é hoje. E as pessoas pudessem se reunir em sei lá, como se fossem grupos menores e tal. E a cada semana se encontrassem e ali pudessem compartilhar suas dores e tal. E esse tipo de comunidade, ela teria muito mais resultado. Ela tem mais impacto na vida. Muito mais impacto do que você chegar lá num domingo ou no sábado, o dia que você frequenta a igreja, vai lá, senta lá no banco da igreja, tem lá 500 pessoas, 300 pessoas, vai, escuta um sermão, volta e é aquilo ali, entendeu? Só que a igreja não é isso. E esse formato, como foi colocado, não é esse o formato. Então a gente precisa voltar também a essa coisa que o Wesley falou, é importante por causa disso. Porque a gente precisa de comunidade. A fé cristã, ela não é uma fé isolada. Ela é uma coisa que precisa ser compartilhada, precisa de comunidade. As coisas que Cristo colocou para nós como assim, como é que eu falo ali a questão da ceia, por exemplo, ali? Os ritos. Os ritos que foram colocados são ritos que precisam de comunidade. Entendeu? Nenhum era isolado. Aquela coisa de partilhar o pão é uma coisa que nós deveríamos fazer quase em todas as refeições. Essa coisa da Santa Ceia, para citar um último exemplo, por exemplo. Foi colocado para nós assim, como um pão específico que tem que ser feito por determinada pessoa, num determinado lugar. Então, eu criei uma liturgia em volta, por exemplo, do momento da ceia. Então, assim, eu acho que a ceia ela só serve se é feita naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela pessoa que é obrigado a ser um pastor de tal jeito para fazer a ceia. E aí, assim, não foi isso que Cristo ensinou. Ele disse assim, todas as vezes em que vocês fizerem isso, fizerem o quê? Todas as vezes em que vocês repartirem um pão. Todas as vezes em que vocês comerem. Ou seja, o que Cristo falou foi o seguinte, todas as vezes que vocês sentarem numa mesa para comer, façam isso. E façam isso e se lembrem do que eu fiz e façam isso em memória de mim. Então a gente criou assim situações litúrgicas que aquilo ficou distante. É uma conexão muito difícil de se alcançar, porque tem que ser num determinado momento, num determinado formato. Né? Não, porque a Santa Ceia ela só pode ocorrer 3 a 4 vezes no ano, sabe aquela coisa assim? E sendo que, quem sabe, era uma coisa que deveria ser feita em cada refeição que a gente faz.
enquanto a gente estivesse junto, numa comunidade, entendeu? Então, assim, e isso é muito ruim, porque o evangelho precisa disso. Precisa dessa vivência, dessa comunidade, desse calor, de estar junto, sentar, um ouvir o outro, ouvir os problemas do outro, os pecados do outro, né? Então, a gente perdeu isso, né? Então, e assim, as próprias denominações, isso não é de hoje, isso é muito antigo, elas trabalham em grupos pequenos também. Claro, Por maior que seja a igreja... Célula, pequeno grupo, exato, tudo Não estou falando de uma denominação, estou falando do mundo evangélico e católico também. Claro. Todo mundo religioso, vamos falar de mundo religioso. Eles sabem, os grandes pastores, os grandes líderes, as grandes organizações religiosas sabem que a coisa funciona quando ela se torna pessoal. Então ela precisa de grupos menores. E vamos ser bem sinceros, quando que a gente se envolve mais na igreja? Quando a gente faz parte do grupo, mas quando a gente tem pessoas ali que, vamos fazer alguma coisa fora daqui, vamos fazer algo extra aqui, ou tem alguma coisa, mas os filhos, as crianças vão ali. Então a gente começa a se identificar com determinada comunidade, quando aquela comunidade, nas pequenas coisas ou nos grupos menores, nos abre as portas. Por que a gente vê tantos relatos de pessoas que entraram numa igreja, saíram sem falar com ninguém e nunca mais pisaram lá? Porque era uma igreja grande e essa pessoa foi lá, lógico, tem os dois lados, né, também, mas assim, foi uma pessoa que foi lá em busca, mas ninguém, não é uma comunidade pequena. Aí entra a dificuldade dos grandes templos, dos grandes evangelismos, né? Antigamente você fazia uma tenda de evangelismo. Sim. Hoje em dia, se você faz isso e entra uma pessoa lá, dificilmente... ela tem que ser convidada por alguém. Então, nas igrejas também funciona assim, por que não? Então, as igrejas, elas sempre se voltaram, mas elas têm que ter um cuidado muito grande, e estão tendo algumas até, inclusive, em fazer esses grupos, porque as pessoas ali, falando a mesma língua, colocando as mesmas dificuldades, e o principal, caminhando na mesma direção, elas vão se encontrar muito mais, a caminhada vai se tornar um pouquinho mais fácil quando a gente compartilha, quando a gente divide. E aí entra a questão dos ritos religiosos que muitas vezes a gente institucionalizou demais. Por que não fazê-los em pequenas comunidades? Exatamente. Né? Vamos lá, vamos colocar os ritos assim, das nossas mas não religiões. É nem por que não fazer, é que assim que deveria ser feito. Que deveria ser feito. É o ideal. É porque parece que a gente tá assim, subvertendo que tinha que ser feito desse jeito, a gente está dizendo que tem que ser feito desse jeito. Não, tem que ser feito desse jeito. Faz mais sentido. Fazer do outro jeito que foi faz subvertido. Sentido o evangelho. E até essa questão de conviver em pequenos grupos, quando a gente falou, introduziu e falou sobre graça e tal, estamos falando sobre isso, é nesses momentos que a gente se percebe em pé de igualdade. Claro. Porque é nesse contato. Quando eu tô lá com, igual o Wesley falou, 300, 400 pessoas, eu não consigo ver a semelhança que a gente tem. Eu consigo ver, somos todos aqui, estamos pertencentes à mesma comunidade. Mas quando a gente está em pequenos às grupos, vezes tô lá em pequenos na frente, momentos, cantando, ou pregando, daí tô achando que tô... Inevitavelmente eu tô distante. Sim. Agora, quando a gente está relacionando em pequenos grupos, e às vezes tô achando que tô maior. Esse é o problema. Tô lá na frente, tô cantando. Começam a vir alguns... porque eu canto em vozes, porque eu prego de tal jeito, porque eu faço isso e aquilo. Eu começo a olhar para o meu irmão diferente. Aquele que está lá sentado também, quem sabe. Então, a gente vai criando mecanismos, situações que às vezes não são tão saudáveis. Até né? parece assim, de graus assim, que a gente tem que atingir, de santidade, coisa do tipo. Mas quando a gente está no dia a dia, comendo junto, dividindo o pão, é aí que a gente está vendo que a tua dificuldade é essa, a minha é essa. São diferentes? Podem ser assim, sim, mas somos iguais, estamos padecendo do mesmo mal de repente, ou eu te ajudo aqui, você me ajuda nisso, a gente cresce junto, a gente partilha o pão junto, e esse simbolismo, por exemplo, tu citou o rito da ceia, para mim um dos mais belos é dividir o pão. Exatamente. Eu tô aqui, eu divido o pão com o meu próximo, ele está aqui próximo de mim, eu consigo dividir com quem está próximo. Então a gente reparte aqui o mesmo pão, ou seja, a mesma graça a gente reparte entre nós e essa graça vai sendo repartida a todos e nunca falta, porque ela é ilimitada, né? Então, eu acho que isso, assim, essa proximidade que a gente tem. Então, eu acho que sobre o tema, se vocês quiserem fazer considerações... É que a gente foi longe demais, na deu, verdade. Né? Não, deu mas duas... é que a gente falou sobre... Divagou começou bastante. Em graça, parou em Santa Ceia. É que o Bola que fez Coelho, isso, né? de repente no próximo a gente corta ele. Eu não sei como. Não, mas é isso. A gente, eu acho que na essência do que a gente está tentando fazer aqui,
não é falar nem nada, porque assim, tem o lado também que, pô, nós temos que manter viva a Santa Ceia, a santidade desse ato, tudo bem, é um lado, mas a essência a gente tem que tomar para não perder do que representa isso e principal, ao que ela remete. Então, assim, o nosso objetivo, assim, no que a gente conversou aqui, no que vai conversar, eu acho que é tentar entender e mostrar como às vezes a gente está dificultando o nosso próprio caminhar e o próprio acesso das pessoas a isso. Porque a gente às vezes está colocando empecilhos demais, de novo, não estou dizendo que está certo ou errado, mas a pessoa nem sabe por que está fazendo aquilo. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está se batizando numa igreja. Quantas vezes isso acontece? Que outro ritual que a gente tem, né, que é a entrega pública ali no batismo, seja ele da maneira que for, por mergulhado ou na cabeça, enfim, cada religião tem a sua crença nesse sentido. Mas, cara, por que ela está fazendo aquilo? Por que ela está participando daquele momento? A gente está perdendo, às vezes, coisas tão belas assim que aquele momento, que aquele rito em si representa e reflete, porque a gente perdeu, a gente está simplesmente ali por estar. E o simples fato de ir à igreja, a gente perdeu o que isso significa. É uma oportunidade única de ir à igreja. Muita gente não tem, eu gostaria de ter, mas não tem acesso a isso. E nós, às vezes, vamos assim, mas não entendemos por que estamos indo. Então, assim, é muito legal, de novo, quando a gente torna essa caminhada mais leve, quando a gente entende os porquês daquilo. E eu acho que Cristo, os evangelhos... Essa foi a grande missão de Cristo quando veio. Peraí, nós precisamos colocar os pingos nos is aqui. Vocês estão fazendo, legal, tá muito bem feito, mas peraí, por que vocês estão fazendo? Vocês já perderam, vocês são só a fachada por fora que está bonito, que por dentro ninguém sabe o que está sendo vivido aqui. Então a graça, desde que, de novo, na altura certa ali, a graça chegou até você, te salvou. Cara, tudo faz sentido depois disso. A caminhada faz sentido, a Santa Ceia faz sentido, o batismo faz sentido. E quando a gente está se batizando antes de entender o que é graça, quando a gente está participando de uma Santa Ceia, também não vamos entrar no mérito aqui, mas quando a gente está participando de uma Santa Ceia sem ter entendido o que é uma graça, está entrando numa igreja sem saber o que é graça. Não que não deva, não possa, deve e pode, a igreja está ali para isso também, mas fica muito mais fácil entender igreja, participar de uma comunidade religiosa, quando a gente entende o porquê que a gente está ali. E a maneira da gente entender o porquê que a gente está ali, não tem como se a gente não entender o que é graça, o que é salvação e o porquê que a gente tem essa esperança. Porque no fundo, em algum momento, a gente vai buscar preencher vazios. A vida é isso. Né? A gente preenche esse vazio grande que existe no nosso coração com a graça. Pô, a gente tem uma esperança de um dia aspirar coisas melhores, tem uma esperança de ter Jesus um dia, de ter a vida eterna. Seja lá qual é a tua esperança. Mas, cara, isso nos move. E quando a pessoa não entende isso, fica muito complicado dela continuar caminhando. E uma hora ela vai desistir. Conhecendo isso, a caminhada já é difícil. Você imagina alguém que está ali sem saber por que está. Então, uma hora ou outra, eventualmente, algum vento ali ou alguma impiedade da vida ali que ela enfrente vai fazer com que a caminhada se encerre, principalmente a caminhada religiosa. Né? Uma hora vai gerar frustração, né? Porque a pessoa não consegue, né? Não consegue manter. Não consegue manter. Mantém por um tempo, daqui a pouco não tem como. E eu percebo que muitos que conseguem manter caem naquele que o Wesley falou, que vivem uma vida que é um fardo, que é uma penitência. Sabe, pessoas que almejam o céu, mas vivem o inferno na terra. Sabe, como eu tenho que sofrer tudo o possível aqui, eu tenho que fazer todas essas regrinhas, não é algo que eu gosto, mas eu faço para eu ganhar o céu, sendo que a gente já pode viver um pedaço do céu aqui na Terra vivendo dentro da graça de Deus, que é uma vida leve, que é uma vida que me aproxima do outro e que me faz entender que o outro é um igual, é um pecador também, que também carece e merece a graça de Deus, e a gente foi convidado, não foi convidado a ser porteiro do céu para definir quem vai e quem não vai entrar, a gente foi convidado a ser participante do reino aqui. E aí, participando do reino é todos nós. É que esse assunto não encerra, né? Porque isso aí já puxa outras discussões, né? Porque são blocos que tem que ser encaixados. E ela está em tudo, ela está em tudo, né? Na verdade, a mensagem central é essa, né? E todo o problema religioso que se tenha sobre é porque esse assunto não foi entendido completamente. As pessoas acham que podem isso, podem aquilo, né? Tentam viver uma vida de um jeito e tal. Mas não, a graça ela vem para libertar, né? As pessoas.
se o Filho vos libertar, né, verdadeiramente vocês serão livres, né? E as pessoas vivem amarradas, né? Elas vivem com fardos, carregando fardos. A música fala lá, né? Tu citou a música do Eu só sei aquela do história. Arautos. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, né? Eu não sei nem que música é essa. Chama Graça o nome da música. Olha, Porque tem outras que se chamam graça também, não tem? cara, tem um monte se você botar no Spotify, não, vai ter tem. bastante. Eu sou tá? mais novo, né? Exato. Tem mais Mas um eu vocal acho que- livre. Mas é isso, entendeu? Não acompanho. A graça vem te libertar de ti mesmo, né? E tirar esse peso, Dessas né? amarras, tirar esse peso que tu mesmo colocaste sobre a tua vida, né? E outra coisa, às vezes a gente, de novo, o evangelho da prosperidade... De novo não, a gente não entrou nesse assunto ainda. Vamos entrar na próxima meia hora, o cara não aguenta mais. Evangelho da prosperidade, a gente vai pedir dízimo agora. Mas é mais ou menos... É aí que eu ia chegar. Chega no dízimo. Clique no... Toca a música. Não, é que assim... O dízimo ainda está valendo. Malaquias. É que assim... E às vezes a gente acha também que, pô, aceitei e vão ser mil maravilhas depois daquilo. Muito cuidado, que a gente pode se decepcionar Não? com isso também. Não. Infelizmente não. Pode ser que seja, né? Me Pode enganaram. ser que seja o... Me enganaram. Me sinto enganado, lesado. A prosperidade da estrela bata à sua porta. Mas, assim, de novo, a leveza que a graça nos traz... Cara, é assim... Tô salvo, cara, tô na minha... Essa graça mudou minha vida. Cara, mas eu tô sem dinheiro, minha família aconteceu uma desgraça de doença, de não sei o que. Cara... É que a gente não vai abrir o concurso de mais coitado, mas todo mundo tem sua história, todo mundo tem seus problemas. Não é porque a gente olha o fulano bem vestido, não sei o quê. Cara, a gente não sabe o que ele passou para estar ali daquele jeito te olhando. Então, assim, essa jornada, quando a gente tem... Parece que até é fácil teorizar sobre isso, né? Viver é um pouquinho mais complicado. Mas até o próprio sofrimento, não que ele faça sentido. Muitas coisas a gente só vai entender no céu. Mas o próprio sofrimento fica... Parece que num patamar abaixo. Sabe? A gente começa a entender que o que a gente está passando e está vivendo por aqui estão formando, quem sabe, nosso caráter, estão moldando nossas atitudes. Mas não é isso que realmente vai dizer se a gente vai manter o coração, se a gente vai ter uma vida eterna, ou seja lá o que a gente crê. Sim. Então, muito cuidado com isso, cara. Não é por causa de, não, agora resolvi meus problemas aceitando a graça, vivendo dessa maneira, tendo a vida. Não, pelo contrário. Mas essa graça vai te fazer caminhar mais leve, vai te ajudar, quem sabe... Tornar a tua jornada melhor, né? Exatamente. Não que isso aí seja a solução para tudo, né? Muito cuidado também. Tô com depressão. Não, é só isso. Não estou falando disso, tem profissionais para isso. Mas assim, vai ajudar muito na nossa caminhada, vai ajudar muito a gente colocar os problemas no seu devido lugar. Peraí, para o maior problema eu já tenho solução, a graça me solucionou. Agora nós vamos lidar com os outros. Pô, mas eu tenho problemas mentais, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Cara, tem profissionais para isso, mas a graça já te resolveu o problema maior. Vamos tratar os outros, mas cada coisa no seu devido lugar. A graça está aqui acima disso, ela já O te resolveu maior problema já foi deles. resolvido, né? E a graça chega para resolver isso. Então, muito e a cuidado à ênfase que a gente dá ao resto. A gente tem os personagens bíblicos, né, que passaram exatamente por essas coisas, estão ali exatamente para mostrar para a gente que a coisa é exatamente como ele falou, né? Jó, por exemplo, né? É porque se a gente for seguir muitos padrões que foram estabelecidos, a gente vai tirar bastante gente que foi dada como já estar no céu, não vai poder participar. Exatamente. Foram pecadores. Inclusive, tem muita gente que está no céu que não é muito melhor que a gente. Não, muito pior, na De novo, verdade. vamos entrar no assunto. Não estou dizendo pessoas que foram levadas, né, seres humanos. De novo, por quê? Por méritos deles? Poxa, quem sabe são pessoas exemplares. Mas, cara, estavam abertos à graça de Deus. Nada mais, mas fizeram coisas assim piores do que a gente. Grandes heróis que a gente tem. Mas não é personagens bíblicos o assunto. Mas eu acho que é muito pelo contrário. A Bíblia, quando ela traz a questão dos personagens, é só tranqueira, cara. É só tranqueira. É verdade. Não, você olha alguns ali, a gente, se fôssemos nós os porteiros do céu, não entraríamos. Forasteiros morais, adúlteros, homicidas. mentiroso, De novo, adultério. Assim, a gente porque eu acho que é isso mesmo. A Bíblia, ela queria passar essa mensagem. E isso é mais um dos lados. Um dia, de repente, a gente vai falar da Bíblia também, mas é um dos lados mais belos da Bíblia. Poderia ter sido escondido isso aí, tudo. Sim. Mas Deus quis que estivesse ali para que tivesse chance pra gente. Já pensou se a Bíblia fosse só
José, Daniel... Mas esses mesmos tiveram problema. Não, com certeza tiveram, mas assim, digamos que fosse um padrão ali. Sim, eu já tinha largado mão. Vocês mais ainda, porque são mais pecadores que eu. Mas a Bíblia não trabalha com esses padrões, né? Então isso é ainda bem, né? Porque a Bíblia trabalha com pessoas, seres humanos normais, então Do não mesmo tem jeito. estado, né? Então graças a Deus por isso, né? A graça é isso. Graças a Deus. Acabamos. O único que não cometeu pecado foi Cristo. Então ele que... E aí tem um texto bíblico lá... Para finalizar o texto. Para finalizar o Tim Keller. Não, mas é o texto de... para terminar falando sobre a graça, né? Texto de 2 Coríntios 5:21. Aquele que não cometeu pecado, que foi Cristo, né? Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tá lendo ali, não? Não. Tu decorou isso. Não, já há muito tempo. Né? Esse é verso áureo, né? Que homem. Esse é verso áureo da escolinha. Não, isso aí é... Chico Bíblia. É o Chico Bíblia. Chico Bíblia ganhou o concurso. Né? Mas eu acho que é isso, assim. E o Evangelho é exatamente isso. A mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho de graça é isso. Alguém que... É uma questão de substituição. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, ou Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça. Então, eu recebi uma coisa que eu não merecia, e muito mais do que isso, que eu não tinha nem como buscar, não tinha nem como tirar isso de lugar nenhum. Então, essa que é a beleza, né, da graça. Não é uma coisa que eu possa alcançar. Simplesmente essa é a condição e pronto. E Deus, ele, através de Cristo, então, ele comprou a nossa dívida. Ele comprou a nossa dívida, substituiu, tomou o meu lugar. É isso, é simples, é uma questão de substituição. Era para ser eu e foi ele. E eu não tenho o que fazer sobre esse assunto. Eu tenho que aceitar e pronto. Tem que aceitar, não, mas é isso, pagar. não. É isso. E é isso. Mas de novo, gente, a Bíblia traz muito sobre isso, né? Não. De seres humanos querendo agradar a Deus e sendo repreendidos Exatamente. por Caim. O primeiro grande problema da humanidade. O que foi? O cara estava fazendo alguma coisa de errado? Humanamente, não. Ele estava fazendo até melhor. Mas não era o que Deus tinha pedido. Exatamente. Cara, muito cuidado ao tentar agradar a Deus. Quem sabe não seja isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo para tu aceitar Ele. Só isso, mais nada. E deixa que Ele faz a obra, né? Então é isso. Primeiro tema. Obrigado às nossas famílias que ficaram até o final. Mandando mensagem. É isso. E quem sabe aí nos próximos dias vai sair um outro episódio e aí vamos indo enquanto estiver gente curtindo, compartilhando. E acho que tem um botão no YouTube que dá para enviar dinheiro. Seria importante dinheiro também, que a gente tem mais tempo. Nos próximos, de repente, a gente vai citar o nome, inclusive, né? Não é dízimo, é uma doação voluntária. E tu tá cansado do teu trabalho, né? Quer citar? Não vamos falar sobre trabalho. Quem sabe um dia. Carreira. Aí cada um conta a sua carreira aqui. Exatamente. Então, obrigado. Eu não vou participar dessa, mas tudo bem. Obrigado a você que acompanhou, ficou até o final. E em breve a gente volta com Sem Fé Não Tem Graça. É esse o nome? Foi esse o nome que foi dado. Tá bom, então. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Gente, deu